Depois que Jesus cumpriu, né, o sacrifício e nos deu a graça da salvação, muita gente tenta adivinhar quando será o fim dos tempos, quando será o Armagedon, o Apocalipse. Eu não sei se é por questão de querer viralizar na internet, né? Hoje em dia talvez sim. Antigamente, talvez as pessoas quisessem ser líderes religiosos, ou o espírito do engano que está sobre a humanidade, sobre as pessoas, né, que tentam adivinhar quem é o anticristo, quem é a besta, quem é, né, esse pessoal que a Bíblia diz, né, que vai vir, que vai acontecer. E se eu te falar que já aconteceu? E se eu te falar que o Apocalipse é um ciclo? Sim, vai existir, né, a ira de Deus, mas ai daquele que espera por este dia, porque serão dias de trevas, serão dias maus. O grande engano, né, que está aí, vocês já devem saber qual é o grande engano. Se você está nesse vídeo, talvez você já saiba do grande engano, né? Você que é meu aluno, que eu já venho falando há muito tempo sobre o engano do sistema, sobre as mentes, sobre as almas e sobre os espíritos das pessoas, dos homens aqui sobre essa terra. Muita gente tenta adivinhar quem é o anticristo. E muitos vídeos estão se espalhando, vídeos esse aqui no Brasil, fora do país também eu vi alguns vídeos, que o líder supremo do Irã é o anticristo. E o seu filho, o Mojitaba, é a besta. Possa ser que sim, né? Possa ser que sim. Mas eu venho falar para vocês aqui que nós estamos no princípio das dores e ninguém sabe o dia nem a hora. Com certeza eles é o anticristo. Por quê? Não existe só um anticristo. São vários que vão se levantar neste período. Não é só um anticristo. Quando a Bíblia fala ali em Apocalipse, que João fala sobre o anticristo, ele está se referindo a Nero. A volta de Jesus, ele está se referindo àquele período histórico. A volta de Jesus hoje não é ostensiva. Você não vai poder falar, Jesus está ali, Jesus está nos Estados Unidos, Jesus está em Israel, Jesus está na China. Você não vai poder fazer isso. Por quê? Quando Jesus voltar desta forma, esse mundo aqui já foi totalmente restaurado. As pessoas já foram totalmente, né, condenadas ou redimidas. Já terá acontecido, né, a mudança total do planeta. Então, você tem que entender que Jesus, ele nos salvou. A graça dele basta. Então as pessoas ficam tentando adivinhar, ficam tentando achar ali. Você vai encontrar vários anticristos. Você vai encontrar várias pessoas que são anticristãs. E isso é muito importante de você entender. Essas questões, elas roubam a sua paz, elas baixam a sua frequência. Então é muito importante que você busque o Espírito Santo, que você busque o discernimento, que você busque
a paz e que você busque a Cristo, porque nós vamos nos encontrar com Ele. Mas ficar esperando a volta ostensiva de Jesus fisicamente, você vai estar se decepcionando e se enganando. Por quê? Porque a graça basta. A graça de Cristo, a paz basta. Jesus já cumpriu o que ele tinha de fazer ali. E a vinda do Senhor, os últimos dias, o fim dos tempos, o evento final, ele vai acontecer, mas ninguém sabe o dia e nem a hora. E se você for olhar a geopolítica, está longe disso acontecer. Está distante. Apesar da gente não saber, né? Pode ser que eu esteja errado. Não sabemos. Mas Jesus fala da construção do terceiro templo. Jesus fala de vários acontecimentos que vai estar próximo ali da sua volta e da eliminação, da restauração, da revelação desse tempo. Muita gente hoje, infelizmente, estão focados em teologia da prosperidade, estão focados em fim dos tempos, e estão esquecendo de viver a graça de Cristo, o amor de Jesus, né? E como eu falei para vocês que me acompanham, o Apocalipse, ele é cíclico. Toda geração, a geração do seu bisavô, do seu tataravô, teve o anticristo, teve o falso profeta. Toda geração de 100 e 120 anos, de 120 em 120 anos, que é o ciclo determinado pelo Criador, você vai ter as mesmas coisas o tempo todo. Então você tem que ficar esperto diante disso e não entrar nessa frequência de estar esperando, de estar aguardando, né, esse tempo. Porque Jesus fala, não aguarda esse tempo. Não espera, porque vai ser dia de trevas e não de luz. Então, fica aí a dica para vocês. Né? Talvez se você for religioso demais, você não vai entender o que eu estou falando. Mas se você pesquisar um pouquinho, você vai compreender que a graça de Cristo nos basta. E o amor de Deus nos basta. O mundo é mau, né? Para você estar esperando a todo momento o apocalipse do fim dos tempos. Busque fazer o bem, amar as pessoas, viver sua vida. Porque muitos falsos profetas vão surgir neste tempo. E os religiosos, uma grande maioria dos religiosos e das pessoas estão focadas nesse mundo. E esse mundo jaz no maligno. O reino de Jesus não pertence a esse mundo. Quem tiver ouvido para ouvir, ouça. Quem tiver o Espírito para entender, quem tiver o Espírito Santo para compreender, compreenda. Beleza? Busque Cristo, busque a paz. Ele em breve voltará. Cristo em breve voltará. E você também irá ser julgado. Então busque fazer o bem, fazer sua parte. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu, gente. E para resumir tudo, ali caminhei, Mojitaba, né? Eles possam ser que eles sejam anticristãos, né? Mas ninguém sabe se eles são, né, do evento final. Eu não acredito que seja. Eu não acredito. Eu acredito que essa geração não é a geração do fim. Mas eu posso estar errado.
Mas vamos ver muita coisa. Vamos ver muita coisa. E não espere o dia do Senhor, porque será um dia de trevas e não de luz. Busque a Deus, faça o bem, ame as pessoas e busque se livrar do mal. Que Deus abençoe a todos.